Quando você faz uma coisa assim muito errada contra alguém que você respeita, considera, o que você sente? Normalmente você sente vergonha, né? E qual que é a reação? Você afasta, você perde a conexão com aquela pessoa. Você quer entender por que muitas vezes nós não oramos, não buscamos mais a Deus? Quer entender por que às vezes nós não temos clareza de que estamos debaixo de vergonha e culpa que o inimigo coloca sobre nós, da nossa vida contra Deus, e isso impede a gente de se aproximar com ousadia? E o mais importante é que aprender a vencer isso. Então fica comigo, que está começando mais um devocional na presença do Pai, e eu quero abençoar hoje a sua vida. Aleluia. Você sabe, a Bíblia diz que no lugar da nossa vergonha, o Senhor nos daria dupla honra, dupla honra. Então, o Senhor está tratando aqui com essa questão. E como que nós sabemos que, de fato, não precisamos mais nos afastar de Deus, viver envergonhados, debaixo de culpa, de acusação, de condenação, e com isso, perdendo a fé, a ousadia para crer em coisas maiores? Você precisa compreender que uma vez que a vergonha e a culpa foi colocada sobre Cristo, Ele tirou de sobre mim, de sobre você, toda desonra também. Você não precisa mais viver debaixo de desonra, nem de vergonha, nem de medo, de coisa alguma, e muito menos afastado de Deus, porque a Bíblia mostra claramente que Jesus carregou sobre Ele toda a nossa culpa. Foi colocado sobre Ele todo o seu pecado, todo o seu erro, tudo que você cometeu de errado, para que essa vergonha hoje fosse removida da sua vida, né? Quando você olha todos os apóstolos, o apóstolo Paulo, João, Pedro, todos eles testificam que em Jesus mesmo não havia pecado nenhum. Não havia pecado nele. Até mesmo os inimigos, Pôncio Pilatos, quando quando ele foi entregue a ele ali em Mateus capítulo 27, verso 24, ele fala: não achei nada de errado nele. Ou seja, não achei pecado nele. Teve que admitir. Os soldados ali que o crucificaram já tinham visto centenas e centenas de homens crucificados, mas diante da crucificação do Senhor, eles testemunharam, como está escrito em Mateus 27, 54, esse realmente era filho de Deus. Perceberam que nele não havia nada de errado, não havia nenhum pecado, que estava morrendo ali. Os próprios demônios eram confrontados, quando eles eram confrontados por Cristo, eles testificavam que ele era o Santo de Deus, como está lá em Lucas 4, 34. O mundo espiritual sabia disso. Então você vê, Jesus, ele realmente era o único que podia legalmente tomar os nossos pecados e, portanto, a nossa desonra e a nossa vergonha, porque nele mesmo não havia. Ele era o único puro, o único sangue puro, capaz de pagar por nós, pagar no nosso lugar, tomar aquilo que era nosso. Você vê que até mesmo o próprio Judas, no final, teve que testificar que Jesus era inocente e atirou aquelas moedas de prata. Você fala: mas pastor, se ele não tinha pecado, por que ele foi morto? Jesus não foi morto. Na verdade, ele se entregou. Nós costumamos dizer que ele foi morto, mas isso não é correto, pois ele diz que ninguém poderia tirar a sua vida. É verdade. Olha o que diz em João capítulo 10, verso 17. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomar, torná-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Uau! Jesus disse que ninguém poderia tomar a vida dele, ninguém poderia matá-la. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que muitas vezes tentaram fazer isso, mas ninguém pôde fazê-lo até que chegou a hora. Porque quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas ninguém podia matá-lo, porque nele mesmo não havia pecado. Ele, no entanto, como uma demonstração do seu amor profundo por mim e por você, para remover toda vergonha, culpa e condenação, tomou os nossos pecados e entrou na morte no meu lugar e no seu lugar,
para que hoje você não viva mais de cabeça baixa, debaixo de culpa e de acusação, não é? Uma coisa impressionante, a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. E como ela é o salário do pecado, não podia ser pago a ele. Mas quando esse tempo chegou, ele mesmo se entregou e entrou no nosso lugar. Quando Jesus estava lá no Getsêmani e os soldados chegaram para prendê-lo e perguntaram quem é Jesus, o Senhor apenas respondeu, sou eu. E naquele mesmo momento todos os soldados caíram. Imagina se ele disse, morram, todos morreriam. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade. Mas por que isso aconteceu? Porque quando Jesus ele entra na morte por causa dos nossos pecados e, portanto, tira a vergonha e a desonra para que você viva hoje com confiança, aquele momento também estava acontecendo algo muito poderoso. Estava se trocando de aliança. Antes, a velha aliança, você tinha que pagar pelo seu erro, pelo seu pecado. Mas agora, na nova aliança, ele diz dos seus pecados passados, eu não me lembro mais. Por que não lembra? Ele fez de conta? Jogou para debaixo do tapete? Não, pagou todos eles no seu lugar. E sabe, ele foi entregue ali, antes de morrer na cruz, a Caifás, o sumo sacerdote. E antes de Cristo, houve sucessivamente centenas de sumos sacerdotes, que eram os representantes do povo diante de Deus. Mas nenhum deles jamais tinha rasgado a sua roupa, porque era proibido pela lei o sumo sacerdote rasgar a veste sacerdotal. Você pode ler isso depois lá em Levítico, capítulo 10, verso 6. Mas a Bíblia diz agora que Caifás vem e ele rasga a sua roupa diante de Cristo. Por que isso aconteceu? Porque o sacerdócio levítico, que era o da velha aliança, estava sendo agora rasgado, chegado ao fim, e uma nova ordem, a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio do Novo Testamento, da nova aliança, o sacerdócio de Cristo estava sendo estabelecido. Amados, a morte de Cristo não foi apenas para perdoar os seus pecados, mas também para remover a vergonha e a desonra sobre os seus ombros, para que você levante a cabeça, rejeite a culpa, a condenação, a acusação e possa crer que Ele pagou e está pago. E Deus não está zangado com você, você pode se achegar como um filho amado para falar com Ele. Mas também é para que você se lembre que a velha aliança para você foi rasgada. Você não tem mais que merecer, você não tem mais que viver uma vida sem erro, porque não existe esse homem, nós sempre erramos, acabamos às vezes pecando. Mas uma vez que estamos na nova aliança, nosso pecado está pago, nossa culpa está levada e nós podemos manter confiança diariamente, apesar dos nossos erros, e orar com confiança, porque estamos debaixo de uma nova ordem, de um novo sumo sacerdote, que é Cristo, o nosso Salvador, nosso Pai. Amém? Quero que você tenha confiança na sua fé hoje, confiado nessa obra. E eu quero orar por isso hoje com você. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, clica aqui, vou salvar essa live, compartilha ela para abençoar mais pessoas. Mas eu quero que agora você receba essa revelação. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu oro por eles, para que eles tenham pleno conhecimento em toda a verdade, de que são filhos, são amados, ó Deus, e que são perdoados, que a vergonha foi removida sobre os seus ombros, que eles podem entrar com confiança na presença do Senhor, levantarem a cabeça e andarem ousadamente, crendo que o seu favor está sobre eles, no nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe.